Olá, semeadoras e semeadores do Brasil! Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Senador Camará, Ministério de Bangu. Meu pastor-presidente é o pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos muito felizes, estamos na lição de número 8, Avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Finalmente chegamos na lição aqui fundamental, que é pra gente aqui, pentecostal, né? A Rua Azusa. Bom, você não pode perder. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, comenta. Leio todos os comentários, leio mesmo, hein? E olha que são muitos, e respondo sempre que posso. E depois, compartilha com 10, com 15, com 20, me ajude aí a chegar à boa semente. Hoje vamos ter uma aula sensacional, porque nós vamos falar sobre a raiz pentecostal aí da Rua Azusa. Vamos estudar esse movimento, saber como começou e por que terminou. Uma boa pergunta, né? Bom, prepara aí o seu coração, o seu chamate, sua granola, seu café, seu açaí, tudo que você tiver aí, seu chimarrão, né? O café aqui do Rio de Janeiro, claro, o café não pode faltar, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Não sai daí não, né? Porque a gente vai voltar com muita coisa boa. Roda a vinheta! E eu quero agradecer as pessoas que têm sido membro do canal, que têm vindo para cá nos ajudar, né? Paga uma quantia bem pequena e recebe conteúdo exclusivo em vídeo, tá? Muito obrigado a todos vocês. Se você quiser ser membro do canal, nos ajudar e a levar boa semente, esse canal aqui pequenininho, feito com muito amor, mas com muita dedicação, né? Cada dia aí enfrentando um gigante, aqui é o Davi, né? O Davi, ó, o Davi aqui lutando aqui, trabalhinho de formiguinha, né? Mas fazendo a nossa parte com a sua ajuda, vai ficar muito mais fácil. Bom, você pode ser membro do canal, você procura o link aqui embaixo. Agora, se você quiser texto, se você quiser o trabalho que eu faço aqui, dos meus esboços, daquilo que a gente prepara, então você tem que ser apoiador do canal. Sendo apoiador do canal, você vai receber toda sexta-feira lá no site do Apoia-se o trabalho que a gente produz aqui, mas também uma aula, né, produzida aqui pra gente para seu aprofundamento. Também vamos ter um caça-palavra também que a gente envia toda sexta-feira pelo seu e-mail. Quer nos ajudar? Você vai escolher ali um valor bem pequeno não, né? Aquele valor que Deus tocar no seu coração, seja generoso, nos ajude, né? E aí você vai estar recebendo no final, olha, às vezes você vai contribuir com R$10, vai receber 4 planos de aula, olha aí, vale a pena, não vale a pena? Bom, então você faça isso, o link também está aqui embaixo. Mas se você não pode fazer nada disso, né, não tem problema, ora por mim, eu já me sinto já abençoado, né, saber que esse canal tem chegado a tão longe, né, nunca imaginei chegar no Brasil inteiro, muito menos aí na sua casa, você nem me conhece pessoalmente, mas o Espírito que está aqui testifica em você, orando por mim e pela minha esposa, já fico muito feliz. Olha, e você tem conteúdo também, não fica triste, porque todo mundo aqui tem conteúdo. Você pode também receber plano de aula, e você pode também receber, né, o questionário que é feito pela equipe Boa Semente. Nesse caso, não é pelo e-mail, mas também na sexta-feira você vai receber no nosso núcleo aqui, né, do Zap, a comunidade, você vai receber o conteúdo, o link também está aqui embaixo, você entra lá, e lá você fica sabendo dos nossos trabalhos, fica sabendo dos nossos cursos de professores, cursos de superintendente, ali também você vai ser direcionado para o Telegram, quem gosta de Telegram, para o grupo de jovens, quem gosta de também trabalhar com grupo de jovens, né, e também na sexta-feira você recebe ali o conteúdo, nossos no grupo são fechados, somente ao posto, e você vai ter ali esse conteúdo também, tá bom? E não fique triste, é só orar por nós, eu tenho certeza que um dia você vai poder ajudar, mas não tem problema, o canal aqui é nosso. Muito obrigado pelo seu apoio. Vamos lá pela lição. Lição 8, o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Texto áureo, me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Verdade aplicada, é preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual que resulte em renovação e transformação para a glória de Deus. Os objetivos da lição são sempre 3. Número 1, conhecer a história do avivamento da Rua Azusa. Número 2, identificar a ação do Espírito Santo na vida de Seymour. E número 3,
ressaltar a importância da Rua Azusa para os pentecostais. Texto de referência, Joel capítulo 2, versículo 28 ao 31. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Os hinos são 155, 175 e 239. Vamos falar com Deus? Pai, estamos em Tua presença mais uma vez aqui na casa dos Teus filhos, entrando através desse sinal de internet, Senhor. Eles nos assistem agora em celulares, em tablets, em Smart TV. Ó Deus, é o local, é o caminho, é o portal pelo qual nós acessamos, ó Deus, a casa dos Teus filhos. Mas também queremos muito mais do que essa conexão, Senhor, nos conectar contigo. Então, te pedimos, Senhor, que através dessa oração, que através desse trabalho, através desse estudo, dessa aula, Senhor, nós possamos nos conectar com o Teu Espírito, que possamos abrir os nossos corações para entender, Senhor, a Tua palavra, que o Teu Espírito nos guie, nos ilumine, que o Teu Espírito nos ensine, Senhor, tudo que nós precisamos saber e que nós não apenas, Senhor, aprendamos, ó Pai, aqui de ouvido ou de boca, mas possamos ser cumpridores da Tua palavra. Abençoa cada professora, cada superintendente, pastor, pastora, que tem, Senhor Deus, dedicado a sua vida na maior escola bíblica do mundo, que mesmo sem apoio, sem incentivo, que mesmo, Senhor, sem recursos materiais, tem lutado para fazer a Tua obra. Oh, Espírito de Deus, estamos falando de Ti e pedimos, Senhor, uma unção especial desta vez para comunicar as Tuas verdades eternas, que seja uma boa semente. Todo lugar, ó Deus, onde esse vídeo chegar, seja abençoado, Senhor, abençoada no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Bom, deixa eu explicar para você como funciona. Na primeira parte, eu vou trazer um estudo sobre o avivamento da Rua Azusa. É o primeiro momento. No segundo momento, a gente vai para a lição e vai estudar tópico a tópico. E eu quero falar para vocês de um livro fundamental que você não pode deixar de ter para estudar essa lição 8, tá bom? Mas me acompanha que eu vou falar só no final. E vou fazer uma oração também, a gente precisa orar pelo avivamento, né? O avivamento de Deus na nossa vida. Vem comigo agora para o Flipchart. Bom, então vamos lá. A lição hoje, né, é a lição de número 8, o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Tá? Na lição 8, então, esse movimento que a gente vai estudar, o avivamento da Rua Azusa, a gente vai entender o que estava acontecendo que levou a esse grande avivamento. Tá? Então, é importante você pensar que hoje nós só temos, né, o Evangelho chega, né, no Brasil por intermédio do movimento pentecostal, né, que vai ser a Assembleia de Deus que vai ser criada depois, mas que a Assembleia de Deus que nós conhecemos aqui no Brasil, ela é oriunda desse movimento, por isso que ele é muito importante. Embora muito pouco estudado, ele é muito importante, então você tem que prestar bastante atenção e para entender, né, a importância dele para a gente que é pentecostal. Naquela época, gente, só para a gente recuperar aqui, não existia então uma igreja pentecostal como a gente conhece hoje. A última lição, lição 7, a gente falou sobre o movimento de santidade, né, que era um movimento de ajuntamento de pessoas, busca de avivamento, ela tinha ênfase no Espírito Santo, na cura divina, né, ênfase na pregação do Evangelho, na volta de Jesus, já tinha as características embrionárias, tá, desse modelo aí do Espírito Santo, e a gente viu que o pastor Parham, ele vai ser importante porque ele vai difundir, né, a ideia do falar em línguas como uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Até então, gente, isso não existia. Isso é importante a gente pensar sobre isso, como é que a revelação ela é progressiva, né? Vou até escrever aqui no nosso flipchart aqui, ó, a revelação ela é progressiva. O que a gente entende como isso, gente? Entende que aos poucos, né, o homem, conforme ele vai estudando a palavra, ele vai tendo entendimento, vai nascendo entendimento, vai brotando o entendimento, ou o Espírito Santo, né, vai manifestando, vai fazendo com que ele entenda, que ele compreenda as verdades, né, da palavra do Senhor.
Então, existia metodista, batista, presbiteriana, são igrejas tradicionais, cessacionistas. Você já aprendeu o que é isso, né? Cessacionistas achavam que o falar em línguas, batismo, essas coisas, elas eram apenas ali para o primeiro século, apenas para os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, eram discípulos, se tornaram apóstolos, e esses dons haviam cessado. É isso que a gente tem estudado ao longo desse trimestre. Agora, nesse século aqui, em 1906, século XX, né? O que a gente tem aqui? Essas igrejas já dizendo isso, tá? Não tem esse negócio mais de movimento de Espírito Santo, nada disso. E também se cria que no momento que você aceitava Jesus, tá? Recebia o Espírito Santo e pronto. Aquilo era o batismo. Era a justificação, era a salvação, você recebia tudo naquele momento. E aí a gente aprendeu também que John Wesley ele vai ensinar sobre a segunda bênção, né? Ele vai dizer que, olha, você aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, mas não é só isso. Você tem que entrar num processo de santificação, de busca de Deus, de busca do Senhor, até que você recebe essa segunda bênção, né? Que vai ser, como nós entendemos hoje, esse revestimento de poder, mas ele entendia como uma ação sobrenatural do Espírito Santo, uma plenitude, uma graça, né, em comum, que era chamada de segunda bênção. E esses irmãos estavam buscando essa tal da segunda bênção, mas ela não era ensinada nas igrejas. São os movimentos de santidade que buscavam, né, que faziam esses grandes concentrações para falar sobre isso, que aconteceria em breve, que era o derramamento do Espírito sobre toda a carne, tá? Então, e aí você vai me perguntar assim, mas pastor, algumas pessoas já falavam em línguas, algumas pessoas já tinham recebido esse batismo? Sim, algumas pessoas, nós temos relatos de algumas pessoas que mesmo nas igrejas tradicionais receberam, mas eram casos esporádicos. Alguma pessoa que você sabia que falou em línguas numa igreja batista, uma pessoa na igreja metodista, mas eram casos assim, muito raros de acontecer, e aí logo eles também eram expulsos ou paravam de falar sobre isso, mas isso aumentava a curiosidade e a sensação de que ia acontecer algo, de que esse Espírito não desceria apenas sobre um irmão ou uma irmã, num estado ou no outro, ou num país de caso isolado, não, ia ser um derramamento de Deus, um derramamento do Espírito sobre todos que estivessem buscando esse revestimento de poder. Muito bem. Tá, quando aconteceu o movimento, né? Bom, quando aconteceu? 1906, essa é a data, tá? Que vai aí que o Espírito vai ser derramado sobre a casa na Rua Azusa. A gente vai estudar tudinho isso. Onde? Em Los Angeles, Estados Unidos. Deixa eu falar uma coisa interessante, né? Los Angeles, tá? Para esses irmãos, como se fosse a Jerusalém de hoje. Eles achavam que aconteceu alguma coisa em Los Angeles. Por quê? Porque havia muita gente, muitas igrejas buscando ali o Espírito Santo. Então eles viviam como se fossem os últimos tempos, já para a volta de Jesus, e Los Angeles era considerada aí a Jerusalém, tá? A Jerusalém devido ao quê? Devido aos acontecimentos espirituais que iriam acontecer ali. Bom, essa rua ficava em Los Angeles, Estados Unidos. Qual foi o contexto, né? Vamos estudar o contexto então, porque tudo tem o texto e o contexto. Tem o particular, mas tem o geral. E a gente não consegue entender o particular sem entender o texto ou o contexto aonde está inserido. A gente tem que fazer uma leitura ampla daquele fato e depois a gente examinar o fato em si. Bom, então, qual é o contexto? Primeiro, anseio pela vinda, anseio pelo derramamento do Espírito. Como eu falei para vocês, havia um desejo. O povo comentava, olha, uma pessoa foi batizada em tal igreja, olha, uma pessoa foi batizada ali, olha, vai acontecer alguma coisa, vamos buscar, né? Vamos buscar que haja esse derramar. Aqui está vivendo justamente a virada do século, né? 1900 para 1901 era a virada do século. Então tinha na cabeça daquelas pessoas assim, bom, olha,
Jesus está voltando a qualquer momento. Lembra de quando a gente entrou também no século XXI, né? Quando a gente entra no século XXI, também teve gente que teve profecia, que teve visão, profetas que diziam que o mundo ia acabar, que a gente não ia chegar no século XXI. Pois é, então a mesma coisa, né? Quando a gente virou no ano 2000 para 2001, né? Teve o que teve de profecia dizendo que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar. Tinha até aquela profetada que não está na Bíblia, que o pessoal dizia, né? 2000 chegará, 2020 não jamais passará. Será um negócio desse aí? Se você sabe, aí comenta. 2000 chegará, que nem está na Bíblia, o pessoal falava que estava na Bíblia. E quando foi chegar a 2000, né? Aí o pessoal começou com essa profecia daí do nada aí, né? E acabou que o mundo não acabou, logicamente, né? Porque Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Bom, então nesse momento aqui, na virada do século XIX para o século XX, 1900 para 1901, havia uma expectativa, um anseio por esse espírito por conta dos movimentos de santidade que propagavam essa ideia, que falavam sobre isso, que ensinavam o tempo todo sobre isso. Bom, esse tempo era um tempo de incertezas. Por quê? Esse medo da volta de Jesus, essa ideia de que o mundo estava acabando, né, que sempre acontecia alguma coisa de catastrófica na virada de um século, caía um cometa, um raio, né, um terremoto. Então havia assim muita coisa dessas pessoas achando que acontecia alguma coisa de sobrenatural. Então era um tempo de incertezas. E essas incertezas também estavam no campo do social também, né? Por que era um tempo de incertezas? Vem comigo que eu vou mostrar, né? Era um tempo de transformações, né? De muitas transformações. Parece que no século XX as coisas começaram, tudo aquilo do desenvolvimento tecnológico que estava previsto começou a se desenvolver muito rápido, muito rápido. Lembra quando a gente falou da Revolução Industrial, alguém comentou assim, pastor, parece até que a Revolução Industrial só teve coisa ruim, porque o senhor falou da pobreza, da poluição, do trabalho semi-escravo, das faltas de direito, da pobreza, da miséria, do operariado, da classe trabalhadora e tal, parece que teve coisa ruim. Não, teve coisa boa, né? Também teve coisa boa, teve o avanço tecnológico, o surgimento das fábricas, né? O barateamento de alguns produtos por causa da velocidade das máquinas, mas também gerou tudo. Nada é totalmente bom e nada é totalmente ruim. Só Deus é totalmente bom, mas o que está na Terra sempre tem suas falhas. Então, nesse momento aqui, é a mesma coisa. Tem também um grande movimento tecnológico nesse momento. A ciência está se desenvolvendo muito, parece que ela explodiu. Há duas viradas tecnológicas, essa do século XX e do 20 para o 21 também, né? Quando no advento de 2000 para 2001, a internet veio sacudir tudo isso aí, mudou completamente, né? E a internet tem um lado bom e tem um lado ruim, então é a mesma coisa. Que avanço tecnológico é esse? Gente, foi o surgimento do rádio. As pessoas não tinham rádio, agora tinham rádio, tá? Agora as pessoas podiam ouvir as pregações pelo rádio, podiam ouvir os movimentos de santidade, os congressos, né, pelo rádio, as novelas eram agora pelo rádio, a notícia começava a se espalhar, então antigamente só tinha um jornal. Então você tinha que ler o jornal, tinha que ir na banca, agora não precisava mais, você podia ter um rádiozinho de pilha e aí você ouvia na sua casa, avanço das informações, o que acontecia num lugar não ficava preso ali. Olha, irmãos, parece que Deus estava preparando tudinho para o que ia acontecer na Rua Azusa, porque a explosão da Rua Azusa, ela também vai ser difundida pelo mundo através do avanço tecnológico. Então, primeiro vem o avanço tecnológico, depois vem a Rua Azusa que vai ser intensificado, né, por tudo, esse avanço tecnológico vai fazer com que esse conhecimento daquilo que aconteceu ali, do derramado do Espírito Santo, chegue no mundo inteiro. A notícia, né, ela corra o mundo inteiro. Rádio, cinema, o cinema é dessa época, o cinema está surgindo nesse momento, ainda cinema mudo, né, Charlie Chaplin vai fazer muito sucesso, o Walt Disney vai ser lançado depois, já lá mais um pouquinho para os anos 20, mas o povo está assim, como é que pode? Fotografia também é importante, você pode agora registrar as coisas, né? Você pode registrar o momento, você pode captar aquele momento, fotografia, isso é muito interessante. A fotografia em movimento vai dar origem ao cinema, as pessoas agora vão para os cinemas, para os teatros, para poder ver os filmes. Olha que interessante. Avião.
né? Os irmãos Wright, né, vão ser lá, eles dizem, os americanos dizem que os irmãos Wright são os primeiros ali a desenvolver o avião. Nós brasileiros dizemos que foi Santos Dumont. O certo é que em 1901, né, século XX, Santos Dumont estava dando a volta, né, na Torre Eiffel, em Paris, né, com seu 14 bis. Olha que coisa tremenda. O avião, coisa impensável. Então tudo isso deixava as pessoas meio assim, sabe? A tecnologia deixava as pessoas assim, olha... Cara, coisa incrível está acontecendo. Milagres, maravilhas aí estão acontecendo. O homem está crescendo muito. Ele já consegue agora fazer como um pássaro, andar, voar, né, como um pássaro. Então tudo isso mexia muito com o psicológico. Ao mesmo tempo que dava medo à geração mais antiga, né? A geração mais antiga ficava meio com medo. Pô, como é que é isso? Uma caixinha que fala, né? Sai um som ali, você fala aqui, sai ali. O telefone também é dessa época, não botei, mas Graham Bell vai desenvolver o telefone. Você pode, antigamente era telégrafo, até essa ideia, era aquele tec, 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 que mandava o telégrafo para outro lugar por cabo. Agora no telefone, você ligava de um lugar para o outro e falava com a sua mãe que estava em outro estado, com seu pai, enfim, tudo isso deixava o grupo mais antigo. Isso é muito estranho, essas inovações, essa modernidade, né? Isso é muito ruim, as coisas estão mudando muito, não acredito muito nessas coisas, essas coisas às vezes não são nem de Deus. E tinha pessoas mais novas que estavam abraçando a tecnologia, estavam assim como o homem está desenvolvendo, a igreja também tem que desenvolver. Assim como no campo natural tem coisas novas, no mundo espiritual também Deus tem coisas novas para nós temos que estar aberto. Então isso tudo vai mexendo com essas pessoas. Bom, agora, por outro lado, tem esse forte rádio, cinema, televisão mais tarde, desculpe, mas vai ter também no século XX, mas agora temos rádio, cinema, avião, fotografia, telefone. Nós temos o carro, né? Nós temos o carro também, o Ford, né? Vai criar ali a linha de montagem ali, né? Para criar o primeiro automóvel, né? Agora as pessoas estão andando de automóvel. Gente, isso é muita coisa, era muita mudança ao mesmo tempo, era muita inovação, era muita coisa nova. O povo ficava meio que assustado, então, nesse momento. É um momento muito interessante da gente estudar e como que a igreja vai se comportar com isso. Presta atenção, vai falar, pastor, isso tem nada a ver com... Não, tem a ver sim, porque a igreja, ela está imersa no contexto social. Da mesma forma, como eu falei para vocês, eu tinha metodista, tinha batista, tinha presbiteriano, tinha tradicionais, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, muito bem. E eles ficavam no campo de quê? No campo do tradicional, ou seja, não, a gente não quer essas mudanças, né? Não quer esse negócio, não, muita mudança, irmão, muita tecnologia, essas coisas trazem esfriamento, não. E tinha o pessoal novo que abraçava a tecnologia, a mudança e falava, não, e a igreja também tem que ter coisas novas, né? Olha, isso é muito importante, porque mais tarde, quando o Parham vai começar a dizer, não, existem as línguas estranhas são importantes, Deus dá pra gente língua espiritual e língua, né, que vem para a gente falar, ser missionário e falar, pregar o evangelho entre as nações. Os tradicionais vão dizer, isso aí não é de Deus não, isso é muita mudança, isso é muita modernidade, essas coisas modernidade eu não gosto não. E o pessoal mais jovem vai abraçar também, né, junto com essas mudanças, ok? Entendeu? Tá gostando? Deixa o like, eu sei que você está gostando, eu sei que você gosta do canal, você que chegou agora, a gente está aqui há 10 anos já gravando aí, fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Davi está aqui com a sua fundinha fazendo aqui, né, o meu papel de ser um transmissor, uma voz que clama no deserto. Me ajuda aí, vem comigo. Agora, por outro lado, se tem coisas muito boas, isso aqui foi tudo muito bom, também tem um lado ruim, que foi uma forte segregação racial. Os Estados Unidos vivem, nesse momento, uma forte segregação racial. Lembra que os Estados Unidos, ele é fundado pelos puritanos, que a gente já estudou, os puritanos que se viam como diferentes, como melhores, como escolhidos de Deus, os ungidos de Deus e tal, né? E usou o trabalho escravo, que eram os irmãos que eram trazidos da África, como o Brasil também. Certo? Só que, diferentemente do Brasil, lá nos Estados Unidos, os protestantes, esses protestantes também, muitos piedosos também, né? Todos os evangélicos, no caso protestante, naquela época batista, metodista, presbiteriano, tinha um ramo da metodista que não aceitava, metodista episcopal que não aceitava a escravidão, mas tinha a outra metodista, o outro aqui do sul, que era também escravista, aceitava a escravidão. Então, a nação estava dividida entre brancos
e negros, entre livres e escravos, uma segregação racial. Os brancos não aceitavam os negros, eles não aceitavam que os negros pudessem se converter ao Evangelho, eles não aceitavam que os negros africanos pudessem servir a Deus. Foi muito difícil de que o Evangelho chegasse até aos africanos, no caso afro-americanos, né? Mas os afro-americanos conseguiram se apropriar do Evangelho. Essa é a diferença da colonização brasileira para a colonização americana. Quem colonizou o Brasil foram os católicos. Os católicos, eles abraçaram as religiões africanas e deixaram que os africanos recebessem o Evangelho. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos ele foi segregado, separado. Não, olha, vocês nem têm direito à salvação, mas tudo bem. Se vocês quiserem cultuar a Deus, tudo bem, mas na igreja de vocês e nós aqui. Então lá tinha a igreja para brancos e igreja para negros. Bairros para branco e bairros para negros. Escolas para brancos e não tinha escola ainda nessa época, grave isso, para negros. Escola para negros é fruto dos anos 60, com o grande pastor Martin Luther King, meu orgulho, em quem eu me inspiro, né? Um pastor batista Martin Luther King, que lutou contra a segregação racial. Meus irmãos, naquela época, um branco estava andando na rua de um lado, se outra pessoa, um preto, uma pessoa preta, tá? Tá vindo aqui, a gente pode chamar de negro ou chamar de preto. Chamar de preto não é racismo, que preto é cor, tá? Negro não é cor, negro é coisa pejorativo. Então eu falo, você vai me ouvir falar sempre aqui preto, que preto é cor. Como fala nos Estados Unidos, black, como fala na África, preto. Bom, então uma pessoa preta está do lado de uma rua. Na rua vem andando, e vem uma pessoa branca, ele era obrigado a mudar de calçada, ele não podia passar na mesma calçada. Se ele estivesse num ônibus sentado e chegasse uma pessoa branca, ele tinha que levantar. Não tinha banheiro que era banheiro de branco e banheiro de preto. Ele não podia entrar num banheiro de branco, senão ele podia ser linchado e podia ser morto naquele momento. Né? Ele não podia entrar no estabelecimento que não fosse para branco, se fosse para preto, aliás. Ali tinha um estabelecimento, um restaurante, um bar, alguma coisa. Ele não podia entrar naquele bar porque aquilo não era para preto, então ele só podia entrar em bares de preto. Havia uma forte segregação, porque os brancos não aceitavam os negros no mesmo lugar que eles. Até mesmo na igreja havia isso. Então, por isso que havia a igreja de negro. Até hoje você pode ver nos Estados Unidos aqueles corais maravilhosos, né, de afro-americanos cantando. Você vê só tem negro ali. Aí você vê os corais de outras igrejas, né, também só brancos ali cantando. Então, você vê, eles eram separados mesmo. Olha, pasme, nas minhas pesquisas eu descobri que tem uma cidade aqui no Brasil, não vou falar porque eu sei que o nosso vídeo ele chega no mundo inteiro, então não quero também falar aqui, pode parecer que eu estou denigrindo uma cidade aqui. Mas olha, aqui no Brasil também, no século XX também acontecia a mesma coisa, tinha clube de branco e clube de preto, se você estivesse na rua andando e uma pessoa branca viesse, você era obrigado a mudar de rua, senão você podia ser lixado. Aqui no Brasil, hein? Imagina nos Estados Unidos em 1901. Então uma forte segregação racial, esses negros eram excluídos e criou-se até a Ku Klux Klan, que era um movimento de pessoas brancas, supremacistas brancos, que se achavam, eles eram protestantes, eram brancos, né, e se achavam oriundos ali, né, da Inglaterra, porque são os pais fundadores ali, que não aceitavam os negros. E eles saíam, botavam aquela máscara branca para poder caçar homens pretos, mulheres pretas. Eles pegavam essas pessoas, amarravam o pescoço delas com corda e enforcavam. E você sabia que muitos irmãos batistas, muitos irmãos metodistas, presbiterianos, faziam parte da Ku Klux Klan. Ela era aceita porque eles achavam que isso era liberdade de expressão, você tinha que se manifestar, você é livre para poder se manifestar. Então eles achavam que se eles não aceitam os negros, se eles têm ódio de negro, eles podem matar os negros. Isso acontecia. E como eles estavam todos encapuzados, ninguém sabia quem era. Então, de repente, aquele mesmo irmão que estava
lá cultuando, era o mesmo irmão que à noite estava caçando pessoas e matando pessoas e ninguém falava nada. Isso era aceito pela sociedade, pessoas faziam vista grossa, né? Não lutavam contra esse Ku Klux Klan, porque também eram pessoas de elite que estavam aqui dentro, não era qualquer um, não era qualquer branco, não era qualquer pobre. Então as pessoas, os brancos que dominavam a política, o governo, o dinheiro, eles ficavam caladinhos, não falavam nada e ficava assim por dizer. Então esse é o contexto que se viveu nisso. Lembra também, né, que a Guerra da Secessão tinha dividido o país, né? O Sul não aceitou a escravidão, o Norte queria a liberdade, o Sul não aceitou a abolição, né? E o Norte queria a liberdade para todas as colônias e teve aquela guerra que foi uma guerra extremamente traumática nos Estados Unidos. Então, era uma nação fraturada já, era uma nação quebrada, dividida, cindida, né? Onde havia muito ódio. Muito bem, guardou o nosso contexto. Vamos para os atores políticos e sociais da nossa história. Charles Parham é o primeiro, homem branco, um pastor, que vai beber lá do movimento de santidade que a gente estudou semana passada. Só que ele tinha aqui, ó, influências, né? Movimento de santidade, ele vem lá, né, daqueles pregadores, com ênfase no Espírito Santo. Então ele era um cara avivado, era um cara, né, que acreditava mesmo no movimento do Espírito Santo. Ele ensinava que as línguas, né, estranhas, como evidência, ele é importante porque ele é o primeiro que vai falar isso. Vai falar assim, não, as línguas estranhas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Essa segunda bênção que o Wesley chamava, eles vão dizer agora, vão começar a cunhar o nome de batismo. Agora, como é que, perguntaram ao Parham, como é que a gente sabe se uma pessoa foi batizada? E ele ficou também naquele negócio, porque ele viu uma pessoa ser batizada, né? Teve gente, uma mulher que foi batizada, a gente vai ver isso na lição, vai ser a primeira pessoa a ser batizada. Ele vai fundar uma escola, né? Uma escola teológica, que é a Betel, onde vai colocar os seus alunos para estudar e para entender isso. E são esses alunos que vão chegar à conclusão, olha só, Parham, nós já resolvemos essa charada. A evidência de batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Isso foi prometido em Atos capítulo 2, porque em Atos capítulo 2 o Espírito ele foi derramado e aquelas pessoas falaram em outras línguas. E ele está falando aqui, gente, de línguas dos homens, línguas de outras nações. E aí o Parham, ele começou a cravar isso. Não, tem batismo sim e tem que falar em língua. E o Parham não foi aceito. Então lembra essa ideia que eu estou falando, do tradicional, daquele povo que não quer a mudança e o pessoal mais, né, para frente, o pessoal que está mais na modernidade. E o Parham não foi aceito quando ele começou a ensinar na igreja que tinha o batismo com o Espírito Santo e que tinha que falar em língua, que você podia falar o japonês, o aramaico, sei lá o quê, de acordo com Deus te mandar para você poder evangelizar o mundo, né? E aí, isso é importante. Por que tinha que evangelizar o mundo? Porque eles criam na volta de Jesus e eles pegaram aquele versículo dizendo que este evangelho será pregado em toda a terra, né, até os confins da terra, e então virá o fim. Então eles pegaram esse versículo ao pé da letra e interpretavam que era necessário evangelizar o mundo rapidamente, por causa daquela expectativa da volta de Jesus, para que Jesus pudesse voltar. Então era necessário pregar. Mas como é que eles iam pregar se não sabiam as outras línguas? Então eles achavam que era o Espírito Santo que ia capacitar cada um para levar o evangelho. Só que Parham não vai ser aceito. E é por isso que ele vai criar uma escola. Aqui, ó. Fundou a Escola Bíblica Betel, em Topeka, ou Topeka, né? Que é uma cidade ali, né, americana, onde ele vai lá, já que ele não estava podendo pregar nas igrejas, as igrejas não aceitavam essa doutrina, que para ele era uma nova doutrina, o pessoal era uma nova coisa. Lembra dessa ideia da tecnologia, das coisas novas? E, isso aí é muito estranho, isso aí não, aqui não vai pregar não. Aí então ele fundou o seu grupo, fundou uma escola. Essa escola tinha os seus alunos e ele se sustentava da onde? Ele sustentava do curso que ele ministrava, a escola bíblica que ele ministrava ali. Então o Parham, ele é importante porque ele é o primeiro a cunhar isso. Ninguém até então tinha a certeza disso. O Wesley não falou nisso, o Moody não falou nisso, o George Whitefield não pregou sobre isso, o Jonathan Edwards não falou sobre o batismo com o Espírito Santo e aí, sobre o falar em línguas como evidência, né, do Espírito Santo. Então tudo isso ficou dessa forma. Gente, isso aqui é importante. Eu falei um pouquinho na aula passada sobre isso, né? Que eles acreditavam que você falava realmente a língua, né, dos outras nações. Eu
dei aqui o testemunho, se você perdeu, recupera a aula 7. Bom, que eu falei sobre a diferença entre o falar em línguas e o falar línguas estranhas, né? E a língua que você não estudou, que é a língua dos homens, a diferença dos dois. Um você fala com Deus, né? E o outro você fala das maravilhas de Deus para os homens. Então, as línguas estranhas estão em 1 Coríntios, capítulo número 12. O apóstolo Paulo fala sobre as línguas estranhas, fala que tem que ter dom de interpretação, ele fala sobre a variedade de língua, ele fala sobre tudo isso. Então, tudo isso que ele estava falando estava na Bíblia, estava lá no contexto. Era só ter estudado, e ele estudou. E ele começou a cunhar e começou a ensinar. E conforme ele vai ensinando, graças ao rádio, ao cinema, né, às velocidades da comunicação, a notícia se espalhou, ele começou a ficar famoso, ele começou a ser chamado para ir nos jornais, os jornais entrevistavam ele, falando, como é que é esse negócio, batismo no Espírito Santo, ele falava, ele era chamado para falar nas universidades, para falar sobre essa teoria, né, essa doutrina que ele estava criando, né, que até então as pessoas não aceitavam, mas começou a ter muita novidade, as pessoas ficaram curiosas para saber como é que é isso, porque no grupo do Parham tinha pessoas que foram batizadas, ele foi batizado. Bom, e inclusive, né, alguns deles que aprenderam com Parham, receberam o batismo, foram enviados em missões. Né? Alguns tiveram sucesso, mas outros voltaram chateados, cabisbaixos. Por quê? Porque o que eles falaram não era a língua da que eles imaginavam que estava falando. E aí, Charles Parham, junto com os seus alunos, ele vai ter esse entendimento depois e vai dizer o seguinte, olha, o que foi derramado em Atos 2 não foi apenas as línguas dos homens que falava conforme o Espírito lhe concedia, mas também as línguas estranhas. Que na hora do batismo, você pode receber línguas. Você pode falar em línguas estranhas, línguas espirituais, que só Deus entende, mas também você pode receber línguas, ser dotado, né, da capacidade de falar na língua de outra nacionalidade, sem você ter entendido. Então ele fala das duas coisas. O que nós acreditamos hoje, irmãos? Para você não ficar confuso. Hoje nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que na hora, número 1, né, a Assembleia de Deus adotou o que o Charles falou. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Ponto. A Assembleia de Deus como um todo, seja ela qual for, ela aceitou isso. A Assembleia de Deus vem ser criada depois, tá? Mas ela já vai pegar o que o Parham falou e vai colocar isso como uma doutrina, como um conhecimento, como um estudo, como certo. Tá? E número 2, na hora que o batismo com o Espírito Santo, essa língua pode ser tanto a língua dos céus, a língua dos anjos, mas também pode ser uma língua que te capacite a falar com outras pessoas em outras nacionalidades. Então é isso que nós acreditamos, é isso que nós cremos. Então por isso que o Parham, ele é importante. Bom, como eu estava dizendo, essas notícias da escola bíblica em Topeka, na escola Betel, vai pulverizar, vai espalhar, ele vai ficar famoso, vai dar entrevista, e quem vai saber dele vai ser o William Seymour, que é a próxima página que a gente vai saber. William Seymour, então, fica sabendo. Ele também é alguém que bebe do movimento de santidade, né? Que vai beber do movimento de santidade, que vai ser um desses pregadores, mas não é batizado com o Espírito Santo. Ele vai viajar para Topeka e lá ele vai se matricular no curso do Parham. Aí nós vamos começar a ver como é que a história vai se desenvolver. E pastor, mas você sabe disso? É leitura, Leandro. Eu vou até indicar o livro de onde eu tiro, né, essas coisas. Você fala assim, falar por falar, não. Você tem que mostrar a fonte que você está trabalhando. Eu vou aproveitar para vocês o livro. Bom, aí começam os problemas. Por quê? Parham é branco, né? E toda a turma dele é branca e negros não podiam estudar. Negros eram proibidos de estudar junto com pessoas brancas. Você sabia que no Brasil também foi assim? Durante muito tempo, no século XIX, não existia, por exemplo, escola para negros. Se um negro estivesse numa escola, os pais tiravam seus alunos. Os negros foram proibidos de estudar. Hoje, quando você olha para a desigualdade racial no Brasil entre brancos e negros, e aí você olha assim, mas por que os negros não estudaram? Não estudaram porque era proibido aos escravos estudar, e depois que eles se libertaram, ainda era proibido, não existia escola para pessoas
pretas para pessoas negras. Isso reforça essa desigualdade. Gente, até hoje nós vivemos nesse conflito, até hoje nós vivemos o fruto, né, negativo lá do passado, dessa desigualdade que não foi pensada nos negros no Brasil. Foi feita a abolição, mas não deu a eles as condições necessárias para poderem ser inseridos na sociedade. Nós no Brasil, nós não fomos inseridos de direito, apenas de fato. E esse é o problema que nós temos, problema social gravíssimo. Agora, voltando para lá, o Parham e o Seymour exemplifica logo isso. O Parham não podia aceitar e o Seymour vai ser obrigado a assistir às aulas do lado de fora. Então ele ficou do lado de fora assistindo o curso. Ele não podia entrar, não podia estudar a Bíblia com eles, era segregado, era separado. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Para Charles Parham, aconteceu algo extraordinário. Ele foi batizado. Seymour foi batizado. E aí ele sai da escola, ele termina o curso dele, né? E ele vai trazer esse batismo do Espírito Santo para Los Angeles, para onde ele estava. Está acompanhando? Deixa o like e dá o glória. Mas quem foi o Seymour, né? Por que ele é importante? Bom, ele é filho de ex-escravos, tá? Então ele pegou, os pais dele, né, pegaram o tempo da escravidão, do sofrimento, nós vemos sendo linchados, queimados vivos, enfim, todo aquele sistema. Se você quiser saber da escravidão americana, veja o filme 12 anos de escravidão, né? Que conta a história da escravidão americana, como é que se deu, né? Então ele é filho de ex-escravos, um afro-americano. Ele era cego de um olho, porque ele teve varíola quando era pequeno, né? E a varíola deixou ele cego, então um olho dele não tinha visão. Então ele tinha um olho de vidro, na verdade, o olho é normal e o outro era um olho de vidro. Iletrado, porque ele não teve capacidade, ó, ele não teve oportunidade, porque os negros não podiam estudar. Então, filho de ex-escravo, afro-americano, cego de um olho, iletrado, então ele não pôde estudar, não teve oportunidade de estudar até a sua terra infância. Mais tarde, quando ele cresce, que ele vai ter ali, né, junto com outras pessoas que vão ajudar ele a se formar, a estudar, e ele vai estudar depois, vai se formar, vai estudar com Seymour, né? Ele vai conseguir, mas no começo da sua vida ele era um homem iletrado. Muitos falam que ele era um homem de pouca palavra, ele não era um homem de gritar, um homem efusivo, um homem, né, elétrico, era um homem baixinho, gordinho, fala mansa, suave, um homem muito simples assim, não chamava atenção, era um homem tranquilo, assim podemos dizer, pacato, né? E ele é esse homem que vai estudar ali com Seymour e vai receber o batismo com o Espírito Santo. Aí ele volta para Los Angeles, conhece irmãos que também estavam orando para receber esse batismo, e quando souberam que o Seymour havia sido batizado, eles então pediram que o Seymour ficasse ali liderando, que fosse pastor deles. Encurtando essa história, eles vão encontrar uma casa, tá na Rua Azusa, que tinha sido ali um local onde havia uma igreja, ela termina, depois ela foi um estábulo. Quando eles chegam na casa para alugar a casa, que eram poucos irmãos junto com Seymour ali, que vão alugar aquela casa, a casa está toda destruída, toda suja, ainda tinha feno. O primeiro culto que eles fizeram, eles tiveram que limpar, tirar o feno todinho, que tinha mato, um monte de coisa lá, porque era um estábulo lá dentro. Então eles tiraram o mato, lavaram, tentaram pintar e fizeram o culto. Ainda tinha caixote lá dentro, ainda tinha banco de madeira, muita coisa velha. De tal maneira que o aspecto da casa já era um aspecto desagradável, assim, podemos dizer. Aos olhos da população da época, da sociedade da época, o local já não era um bom local, era um local muito estranho, onde havia sido uma igreja, não era mais, agora era um estábulo, e estava lá abandonado, e aqueles irmãos entraram ali para fazer o culto, e então ali eles começam o culto, e Seymour começa a ensinar aquilo que ele havia aprendido com Parham, sobre o batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em línguas, a cura divina e a volta eminente de Jesus. Meus irmãos, o fogo
caiu de uma forma. O culto ele foi tão abençoado, que os jornais da época, né, porque lembra da comunicação, de tudo que a gente está falando? Eles contam que as pessoas que passavam na porta da Rua Azusa eram impactadas pelo Espírito Santo. Eles nem entravam, você não precisava entrar no culto. Quando você conseguia, porque geralmente não tinha lugar, você não precisava entrar no culto. Da rua, do outro lado da rua, você já começava a sentir o poder de Deus. Dentro daquele estabelecimento, lotado de gente, culto 3 vezes ao dia. Então, entrava uma multidão, assistia o culto, saía à tarde para almoçar, entrava outra e depois entrava outra de noite. 3 cultos ao dia. Ininterruptamente, durante 3 anos, todos os dias, houve esse derramado do Espírito Santo. Ali dentro, as pessoas gritavam, as pessoas pulavam. E é claro, gente, isso que é importante, a revista não fala, mas ao mesmo tempo que havia de um lado, pessoas que iam lá buscar, que falavam, né, que gostavam, tinha também muita gente que falava mal, que dizia mal da Rua Azusa, né? Aqui, vamos lá. O que o Seymour mostra pra gente, né, do culto, né? Bom, as reuniões eram realizadas todos os dias. Começavam às 10 da manhã e se prolongavam até quase meia-noite. Havia 3 altares para os cultos diários. O altar era uma prancha de madeira apoiada em 2 cadeiras colocadas no centro do salão. E ali o Espírito Santo descia sobre os homens, mulheres e crianças nos antigos moldes pentecostais. Tão logo ficava evidenciado que eles haviam tido a experiência de purificação interior. Pregadores orgulhosos e leigos de grande inteligência, inflados das próprias teorias e crenças, chegavam de todas as partes e experimentavam a humilhação, tendo afastada de si toda a palha dos seus conceitos, chorando de consciência limpa diante de Deus e suplicando para serem cheios do poder do alto. Aí, já tem o cunho do pentecostal, essa palavra, né? Poder do alto. De cada crente sincero que recebeu a maravilhosa experiência, que enchia, emocionava, abalava e energizava a estrutura física e moral. O Espírito Santo testemunhava sua presença usando os órgãos fonadores para se expressar numa nova língua. Aleluia! Então, os cultos eram assim, né? Eles eram avivados, eram cheios de poder, mas ao mesmo tempo também as pessoas reclamavam muito. Ou seja, por quê? Porque ninguém tinha visto ainda tanta gente junta falando em línguas estranhas. Então, isso chamou a atenção dos jornais, que também começaram a falar mal. Do mesmo jeito que falavam bem, alguns grupos falavam mal. Olha o que dizia aqui o jornal. Um dos jornais aqui, o Los Angeles Times, vai dizer... Os termos para descrever o que acontecia nas reuniões lá da Rua Azusa: esquisitos, fanáticos, irreverentes, insanos, extravagantes, indicam o antagonismo da imprensa secular para com os primeiros pentecostais. Era essa modalidade de jornalismo que Bartman, observador simpatizante afiliado, tentava contemporizar. Ou seja, enquanto Bartman falava bem, muitos jornalistas falavam mal. Os pentecostais afirmavam que muitos repórteres se convertiam quando chegavam à Rua Azusa e ouviam os adoradores falando idiomas europeus dos países de origem daqueles profissionais. Olha que coisa, irmão. Tá, aí olha o que um jornal disse, o Los Angeles Times falou. Esquisita Babel de línguas. Nota seita de fanáticos à solta. Cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa. Gorgolejos ininteligíveis falados por uma irmã. Aí vem dizendo, emitindo sons estranhos e professando um credo que nenhum mortal em perfeito juízo poderia entender, uma nova seita religiosa surge em Los Angeles. Reuniões estão sendo realizadas num barracão caindo os pedaços na Rua Azusa, perto da Rua São Pedro. Ali, os devotos de mais estranhas doutrinas praticam rituais próprios de fanáticos, pregando teorias extravagantes e tentam atingir com fervor que lhes é peculiar
um estado de excitação à beira da insanidade. Negros e uma pequena quantidade de brancos compõem a congregação. E à noite, os uivos dos adoradores promovem um espetáculo medonho pela vizinhança. Eles passam horas balançando para frente e para trás num enervante exercício de orações e súplicas. Alegam possuir o dom de línguas e se dizem capazes de entender aquela Babel. Nenhum bando de fanáticos havia conseguido até agora produzir tão assustador barulho, mesmo em Los Angeles. Aí, irmão, não vou, o vídeo vai ficar longo, está aqui no O Século do Espírito Santo, testemunho dos jornais da época. Isso aqui é importante porque, de um lado, a gente aprende, né, que esse é o movimento pentecostal que nasceu, por outro lado, ele não foi unanimidade na época que surgiu. Isso é muito interessante, né? Muitas pessoas querem ser unânimes, né? Ah, eu quero ser unânime. Não, você nunca vai ser unânime. Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Ah, pastor Júlio, vai ter gente que não vai gostar, que vai falar mal. Não estou nem aí para isso. Se falar mal de Jesus, não vai falar mal de mim, não vai falar mal de você, não vai falar mal de nós. Então, o movimento ele era bom, mas ao mesmo tempo tinha os críticos. Os críticos estão sempre aí. Os críticos não fazem nada, só fazem criticar, né? Atirar pedra. E foi o que aconteceu com o movimento da Rua Azusa. Então, não pense você que foi só glória ali, não. Eles foram também muito apedrejados. Por quê? Porque nunca se havia visto o que acontecia lá. Culto 3 vezes ao dia. Ampla participação feminina. Isso aqui chocou a sociedade da época. Como que mulheres... E mais. Elas não só participavam, mas elas profetizavam. Aí, lembra do Montano que a gente estudou lá no comecinho do trimestre, né? A gente falou do Montano, falamos que o Montano tinha as profetisas, que o povo, que os pais da igreja não aceitaram essas mulheres profetizando, falaram, não, Paulo falou para ficar calada e ele, né, foi julgado como herege. Agora não estava diferente. O fato de ter irmãs lá que impunham as mãos sobre os homens, que falavam em língua, que profetizavam, que agia com cura, né? Cura, libertação, isso aí foi um dificultador, né? Imposição de mãos, então você orava, já tem naquele momento a ideia de posição de mãos, mas eles botavam as mãos e curavam. Quando o Espírito Santo, Bartman, ele vai falar sobre isso, né? Quando o Espírito Santo impulsionava, só que era o Espírito Santo que mandava. Você vai lá e impõe a mão. Ele ia impõe a mão, e a pessoa, né, recebia o Espírito Santo, ou era curado, ou falava em línguas, acontecia alguma coisa. O que mais? Não havia separação entre os negros, brancos e latinos. Isso aqui eu acho lindo. O Espírito Santo, e aí eu quero chamar a atenção de você. O Espírito Santo foi derramado para acabar com a segregação, acabar com a divisão de brancos e pretos, acabar com a divisão de homens e mulheres, cumprindo o que diz em Gálatas, né? O apóstolo Paulo falando que em Cristo não há judeu, não há bárbaro, não há ceta, não há romano, não há livre nem há escravo, nem homem nem mulher, porque todos somos um em Cristo. Essa é a tarefa, irmão, do Espírito Santo, é derrubar essas barreiras, é quebrar essas barreiras. E aí, eu vou fazendo aqui uma ponte com o que nós vivemos hoje, nós precisamos do derramado do Espírito Santo. Eu não estou falando de culto, estou falando de congressozinho da minha igreja, da sua igreja, não. A nação brasileira precisa do Espírito Santo para poder derrubar essas barreiras. Nós estamos divididos em denominações, divididos em teorias, divididos em ideologias, divididos em pensamentos, em esquerda e direita, em brancos e pretos, em homens e mulheres, mas o Espírito Santo veio para derrubar isso em nome de Jesus, jogar por terra. E foi isso que aconteceu na Rua Azusa. Era a primeira vez que um negro sentava do lado de um branco para poder cultuar. Eles se viam como irmãos. Quem faz isso é o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. E não tinha liturgia. A liturgia não era como a gente conhece hoje aqui, não. Cantava um hino, cantava outro e deixa o fogo pegar, irmão. Já acabou. Aí começava a tocar o pandeiro deles lá e rodava e pulava e falava em língua. E, por exemplo, o Seymour, que era o pastor, ele tinha pouca, como é que eu vou dizer assim, influência sobre o culto. Não é como hoje. Ele morava no segundo andar, alugaram uma casa, então no segundo andar morava ele. Quando ele chegava para descer para o culto, o culto estava rolando já há muito tempo. Aí ele descia e continuava o trabalho, ele subia para almoçar e o povo ficava lá embaixo. E ele não existia essa liturgia, canta isso, canta aquilo, canta o departamento, não existia departamento. Então o povo fazia conforme, né, o Espírito Santo conduzia.
Se Deus desse uma palavra para uma pessoa, a pessoa falava. Se Deus falava para uma pessoa, a pessoa falava. O Bertman, ele fala o seguinte, que é o jornalista que cobriu, né, a história deles aqui, diz que não, que tinha organização sim. Não tinha uma liturgia rígida, mas tinha assim, cada um falava no momento, entendeu? Cada um falava numa hora, num tempo certo, no seu momento ali, tudo bem. Então, era assim que era esse movimento. Mas não havia essa liturgia rígida como que a gente conhece hoje. E o Seymour, né? Isso que é importante falar, que o Seymour, quando ele colocava a caixa, como a gente falou na última lição, né? Quando ele colocava a caixa, nem está aqui, mas quando ele colocava a caixa na cabeça, não vou botar o livro para simbolizar a caixa, vou botar o livro mesmo. Quando ele botava a caixa na cabeça, às vezes ele fala que tinha, às vezes, quando a gente lê o texto, dá a impressão que ele fala que é uma caixa de sapato, que era quando ele botava a cara dentro da caixa do sapato, o fogo caía. Eu sei, irmão, que foi gente e impactou. Da mesma forma que tinha os críticos, tinha as pessoas que falavam que isso não era de Deus, que não sei o quê, que o Espírito Santo não podia agir assim, que são os tradicionalistas, né, que eu sou tradicional, conservadores, não queriam, mas o Espírito Santo estava agindo. E o resultado? O derramar do Espírito, sem fronteira, sem barreira. Os jornais começaram a noticiar, o New York Times fez notícia, o Los Angeles Times fez notícia, os repórteres eram enviados, vai lá ver o que está acontecendo na Rua Azusa, é o novo derramamento, é o novo do Espírito Santo. Eles iam lá e voltavam, cada um com as suas notícias, davam aquelas notícias como eu falei aqui, isso é loucura, é doideira, um monte de negro lá pulando, aquele estábulo, negócio sujo lá, não tem organização. Outros disseram, voltavam chorando, dizendo, não, Deus está ali, Deus falou comigo, eu vi uma... Entendeu? Era assim. As revistas, né, começaram a falar sobre isso. Os estrangeiros, muitos missionários, eles vão entender que é preciso passar por lá para pegar a chama pentecostal. E é nisso que por exemplo, Daniel Berg e Gunaving, eles vão aos Estados Unidos. Por que eles vão aos Estados Unidos? Porque eles acreditavam no movimento de santidade e eles achavam que precisavam falar em línguas, porque eles criam que receberiam línguas naturais, línguas de outras nacionalidades para poder serem bons missionários. Eles não chegaram, né? A segunda história, eles não passaram necessariamente pela Rua Azusa, mas eles ouviram falar da Rua Azusa e passaram por pessoas que estiveram lá, que impuseram as mãos sobre ele. Olha só como é interessante. Então, homens de Deus que estiveram na Rua Azusa, receberam a chama pentecostal, impuseram as mãos sobre Daniel Berg e Gunaving e foram batizados com o Espírito Santo. Olha só. Então, estrangeiros do mundo inteiro começaram a viajar para lá e, principalmente, os missionários, e é aqui que a gente entra, né? Os missionários com Daniel Berg e Gunaving, embora não estivessem presencialmente, mas foram impactados de alguma forma pelo que aconteceu lá, tendo em vista que pessoas que viajavam para lá, voltavam para as suas igrejas e começavam a ensinar isso que era uma doutrina nova, falar em línguas estranhas. Qual o significado, então, né, de tudo isso, gente? Qual o significado? O Espírito Santo foi derramado para derrubar as barreiras. Então, é isso. O Espírito Santo veio a apagar. Inclusive, quando as pessoas criticavam, jornalistas criticavam, como é que pode? Preto e branco cultuando no mesmo lugar. Eles diziam assim, o sangue de Jesus foi derramado para apagar as barreiras. Aleluia. Então, esse foi o motivo do derramamento do Espírito Santo. A manifestação da sua graça, a fim de que não haja separação entre os filhos de Deus. Bom, isso foi para curar, né, a nação, curar os Estados Unidos da América, né, transformá-lo na grande potência que era, porque agora a mágoa, a tristeza, de ambos os lados, de ambas as raças, branca ou preta, caía por terra diante da ideia de que todos somos filhos do mesmo Deus e que falamos uma língua do céu. Tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória. Então, esse foi o início do pentecostalismo.
Depois desse movimento pentecostal, da igreja apostólica, da igreja da missão apostólica, que é a que eles vão fundar depois, que nem é eles que dão o nome, né? Mais tarde é que vão dar lá a igreja da missão apostólica. Por que apostólica, gente? Porque eles criam que aqueles dons que os apóstolos receberam estavam ainda vigorando e vai ter a sua dissidência que vai formar a Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus, ela vem direto, ela bebe direto do pentecostalismo, e esse pentecostalismo ele é cunhado ali, ele ganha o formato que ele ganha a partir do movimento pentecostal, do derramamento ali do Espírito Santo, baseado na ideia de Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, né, e leva para o céu. Então essa é a formação do pentecostalismo, uma ênfase, a efusão do Espírito Santo que é derramado sobre toda a carne, e isso é fundamental. Por isso eu botei aqui, ó, finalizando aqui esta nossa parte, você sabe que em Babel, né, o orgulho do homem queria chegar até Deus, ele constrói uma torre para chegar até Deus. Deus desce e fala, aqui não, vocês vão se espalhar, e Deus separa a língua dos homens. Em Atos capítulo 2, é o Espírito que desce, não é o homem que sobe, mas o Espírito que desce, aleluia, desce sobre a igreja, justamente para fazer isso, agora para trazer línguas, e as línguas de Deus, a língua do céu e a língua dos homens, para que aqueles homens vejam, cada um saiba da glória de Deus, daquilo que aconteceu a partir, né, da sua própria língua que foi derramada. E agora, na Rua Azusa, o movimento do Espírito Santo, como jamais tinha havido, nem no movimento de UES, movimento de santidade, nos grupos de oração, nos clubes de oração, seja o que for, metodista, presbiteriano, puritano, piedoso, nada disso tinha visto o que aconteceu na Rua Azusa. E é de lá que nós estamos, que nós viemos. Agora, como é que acabou isso? Como terminou isso? Porque o movimento não ficou para sempre. Durou durante 3 anos, depois Seymour adoece, falece, o movimento, eles ainda tentam ainda manter, mas não era mais a mesma coisa. As pessoas acreditam que a fogo do Espírito Santo ele foi se extinguindo, o movimento foi se extinguindo, os cultos já não eram 3 vezes ao dia, passou a ser 2, passou a ser 1, passou a ser 3 vezes por semana, começou a se ter a institucionalização, não, fulano agora fala, não, Beltrano depois fala, ciclano fala amanhã, vamos receber o pastor fulano, vamos receber o pastor ciclano, o movimento vai se esvaindo. Perguntaram então ao Bertrand, né, que é o autor do livro que a gente vai apresentar aqui hoje, que fala, o jornalista que fala sobre o que aconteceu, o que ele vivenciou, né, daqueles dias, ele vai falar assim, olha, não sei, mas por que acabou o movimento? Por que de repente, tanto mover, tanta coisa assim, de repente se extinguiu? Ele fala, eu não sei, mas dizem que quando Seymour parou de colocar a caixa na cabeça, que muitas pessoas riam, muitas pessoas ridicularizavam, né? Ah lá, o negão com a cabeça, ah lá, né? Até mesmo com palavras racistas, né? Quando o Seymour, ele como parou de fazer isso, parece que o Espírito Santo também parou de agir, né? E aí o movimento acaba, mas o fogo que estava ali vai passar para outros lugares até chegar, né, aqui no Brasil via Assembleia de Deus. E o Parham? Boa pergunta. E o Parham? O Parham, quando ele soube do que aconteceu na Rua Azusa, ele vai falar assim, aquilo lá não é Deus não. Aquilo lá não é Deus, não. O culto não tem horário para acabar, aquele movimento todo, um montão de gente falando ao mesmo tempo, e mulheres também lá. E não, aquilo não é de Deus. Então, até o final da vida dele, e depois ele teve lá na Rua Azusa, ele foi na Rua Azusa lá e tal, mas ele nunca aceitou o que aconteceu lá. Alguns dizem que era ciúme, outros dizem que era inveja, porque ele nunca conseguiu fazer um movimento daquele e atrair tanta gente. Pelo contrário, o Parham acabou em desgraça, no final da vida dele acabou em desgraça, ele foi acusado de sodomia, e isso que é muito ruim, porque eu fui atrás disso para saber essa história, ninguém sabe, ele também nunca falou sobre isso, ninguém nunca provou nada sobre ele, né? Apenas manchou a sua história, né? A sua história ficou manchada, infelizmente, a gente não sabe se é verdade, esperamos que não, mas enfim, né? Alguém foi acusado lá de sodomia, de ser relacionamento
né, com outros homens, enfim, né, coisa de doido, né, e manchou a biografia, que mancha, traz essa mancha para a biografia dele aí, né, e ele acabou, né, no ostracismo. Isso é interessante, né, não sei se foi o rancor né, que corroeu ele por dentro ali, que destruiu, não sei, mas ele vai cada vez mais ficar pequeno, a escola dele vai ficar pequena, vai ficar perdendo alunos, né, enquanto o Azusa está bombando lá em cima, ele vai estar subindo na obscuridade, né, na obscuridade até falecer. Nada ficou comprovado, tá? Mas, enfim, tem essa situação aí sobre a vida dele. Infelizmente, ele não terminou muito bem a sua vida e foi até mesmo esquecido. Mas foi tão esquecido quanto também o Seymour, né? A grande pergunta que a gente faz é por que a gente não dá ao Seymour o lugar que ele tem, porque ele é muito mais importante, né, do que o Parham. Embora ele tenha aprendido com o Parham, ele superou o Parham no movimento espiritual. E é interessante porque a simplicidade dele, a graça que ele tem de Deus, de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa sem rancor, sem ódio, uma pessoa amorosa. O Espírito Santo trabalhou na vida dele de forma tremenda. Bom, agora a gente vai para a lição, né? E se você está querendo ajudar, quer saber mais sobre o Espírito Santo, línguas estranhas, batismo do Espírito Santo, curso sobre o Espírito Santo pela Hotmart, certificado no final, é comigo mesmo, vídeo gravado, aí ó, você assiste lá, comenta, faz as suas perguntas, você vai gostar muito. Para falar do Espírito Santo tem que conhecer, né? Conhecendo o Espírito Santo pela Hotmart. Vamos lá, né? A importância da escola bíblica em Topeka. Como é que pronuncia aí, irmão? Topeka. Como é que fala? Topeka. Aí ficou bonito, né? Topeka, escola em Topeka. Não, é Topeka, não sei. Sou brasileiro, irmão. Fala Topeka. Vamos lá. Dando continuidade ao estudo dos movimentos de renovação da igreja, veremos que para um entendimento adequado do avivamento pentecostal do século, agora estou falando em língua aí, pentecostal do século XX, é fundamental conhecer um pouco da contribuição do Charles Parham e a Escola Bíblica Bethel em Topeka, Kansas, para que posteriormente ocorreria na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, em 1906. 1.1. O estudo do batismo com o Espírito no Espírito, baseado no livro de Atos. Parham era pastor em Topeka, onde ele ministrava o Instituto Bíblico Bethel College. Aqui, ó, o Bethel College. Aqui está aqui desenhado. Gostou da minha escola? Bacana, né? Por que ele fundou? Você tem que saber como professor, porque ele não foi aceito nas escolas lá, nas igrejas. Então ele falou assim, olha, o campo é o mundo, que né, é Wesley, né, que ele também bebe da fonte do Wesley, vou fazer minha própria escola. Ele foi e fundou sua própria escola nos Estados Unidos. Nesse ambiente, em janeiro de 1901, a senhora Agnes Osman, essa é a primeira pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, conforme Atos 2:4. O ano era 1901, considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, pois, a partir desse avivamento, a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Conscientes da importância de Charles Parham, alguns estudiosos consideram um instrumento fundamental na formação do pentecostalismo. Então, é muito triste, né, a gente pensar que o Charles acabou dessa forma, né? Acabou no ostracismo, enfim, né, com rancor do Seymour, né? Mas ele teve seu lugar de importância, porque ele foi o primeiro a entender que o batismo com o Espírito Santo era ali falar em línguas era a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então ele é muito importante, não é pouco importante, ele é fundamental. A gente não pode esquecer da sua contribuição. E mesmo que ele tenha tido uma deslize, invalida tudo que ele fez, a visão que ele teve. Então ele foi, né, como é que eu vou dizer, na vanguarda, revolucionário nisso, né? Revolucionário nisso. Graças a ele que essas ideias se difundiram. 1.2. Glossolalia e o reavivamento. Estudando as Escrituras, Parham teve o entendimento de que o regresso de Cristo seria precedido por um reavivamento mundial por meio da ação direta do Espírito Santo. Lembra que eu falei com vocês que havia em 1901, que é justamente o ano que a Agnes vai ser batizada com o Espírito Santo, né?
que a Agnes não, que a Osma, ela vai ser batizada com o Espírito Santo em 1901. Lembra da virada do século? E havia essa ideia, Jesus está voltando, tá muita mudança, muita tecnologia, muita coisa nova aí, olha, está acontecendo alguma coisa. Então eles achavam que era um momento, era uma forma de acelerar o relógio de Deus, era fazer missões. Então, Charles começou a entender, então, mas tá bom, Jesus vai voltar, mas antes de Jesus voltar, a gente tem que pregar. Mas para pregar, a gente tem que aprender. Só que eles achavam que não dava tempo de você entrar num curso, se matricular. Não era como hoje, que tem internet. Hoje você vai, aprende em casa uma língua. Não era assim. Você tinha que ter uma escola. Não era lugar que tem uma escola de línguas. Um professor nativo. Não era fácil naquela época como é hoje. Então eles achavam que se o Espírito Santo fosse derramado, os capacitaria para falar em outra língua, eles poderiam fazer missão, alcançaria toda a terra e então Jesus voltaria. Ok? Qual é o problema desse pensamento? Né? O problema desse pensamento é que nem sempre as línguas que Deus nos dá são línguas realmente para falar na língua de outras línguas naturais. Geralmente são línguas dos anjos, são línguas espirituais. E número 2 também, o fato da gente pregar o evangelho em todo mundo não quer dizer que vai fazer com que Jesus volte, porque sempre vai ter alguém que não vai aceitar ou que não vai ouvir a palavra. Até hoje tem muitas pessoas, porque essa teologia que é formada sobre isso, ela não tem embasamento bíblico. Porque, então, como é que você faz com as pessoas que morrem? Todo dia morre gente. Milhares de pessoas morrem por dia e nunca ouviram falar de Jesus. E aí? O que vai fazer? Vai direto para o inferno? E as pessoas da Ásia, da África, da América, dos indígenas, que nunca ouviram falar de Jesus, faz o quê? Então, naquela época, era o que eles entendiam, tá? A gente não pode julgar eles com a nossa cabeça de hoje, tem que julgar eles com a cabeça que eles tinham naquela época. Então, é o que eles achavam. Então, eles achavam que tinha que ter esse avivamento, esse derramar desse Espírito, esse derramado Espírito traria as línguas, essas línguas capacitariam eles a pregar o Evangelho. Foi por isso que ele tá imbuído nisso. Passou a ensinar que a ação do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo, uma experiência distinta e separada da conversão. É aquela segunda bênção, que eu já falei com vocês. Muitos teólogos consideram Parham como o primeiro a desenvolver o argumento teológico de que as línguas são sempre a evidência inicial de que uma pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo. Gente, inicial, tá? Isso aqui é importante. Não é só falar em línguas, mas é o inicial. Ou seja, você primeiro fala em língua, mas tem uma série de outras coisas. Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura, sabe? Efusão do Espírito, domínio do Espírito, uma série de coisas. Preste atenção. Mas isso não tem a ver com salvação, tá? Isso também é um entendimento que mais tarde os pentecostais vão ter, que não tem ainda. Para eles estão vivendo meio que o Wesley está dizendo, essa segunda bênção é uma santificação total e plena. Estou pronto para ir para o céu. Mas conforme Jesus não volta, e o tempo se propaga e as pessoas vão vivendo, vão percebendo que são batizadas com o Espírito Santo, mas a despeito do batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas, ainda sofrem, ainda adoecem, ainda padecem, ainda passam por tribulações, ainda passam por dificuldades como qualquer outra pessoa. Na verdade, o que aconteceu foi um revestimento de poder e que muitos, mesmo depois de serem batizados, falarem em línguas, se desviam, se afastam, porque o batismo não salva, ok? O batismo não salva, presta atenção nisso, o batismo não salva. O que salva? O que salva é Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é o caráter, é o fruto do Espírito, que é diferente da manifestação do Espírito Santo. São coisas diferentes, ok? Então, mas não tinha essa visão naquela época, não tinha ainda não. Eles achavam que o batismo já era tudo. Mais tarde aqui, eles vão aprender isso junto com os cessacionistas, vão dizer, vocês estão muito apegados no Espírito, mas não estão cumprindo a palavra, não tem uma mudança de vida, de caráter, que isso que é fundamental. Mas muito bem, naquele momento era esse o argumento teológico. E esse argumento teológico baseia-se até hoje. Agora, pausa, não confunda com ser cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida plena no Espírito Santo. Alguém pode ser cheio do Espírito Santo e nunca ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Deixei a sua cabeça bugada, É que o ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de fruto. Gálatas 5, 22. Amor, paz, longanimidade, verdade, bondade, tudo que domínio próprio, tudo que é o fruto do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E ter o movimento, batismo com o Espírito Santo é o poder do Espírito Santo. O poder, ele é para fora, ele é externo. E o ser cheio é para dentro, é vida com Deus. Amém?
Então não fique triste se você não é batizado com o Espírito Santo, não vai falar lá com os irmãos que ele tem que ser batizado com o Espírito Santo, não. O importante é, pentecostal, tem a ênfase do Espírito Santo. O batismo é a marca fundamental. 1.3, a relevância na construção do movimento pentecostal. Como vimos nas lições anteriores, no final do século XIX, foi marcado por grande expectativa e anseio por um novo avivamento. Escreveu que o século XX ofereceu com muitos andando na ponta dos pés, como se estivesse na expectativa de que Deus estivesse pronto a vir. É certo que na Inglaterra, Irving já defendia que a glossolalia é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Há registros históricos de pessoas que falaram em línguas como fruto da profunda experiência com Deus em diferentes partes do mundo, bem antes do ocorrido em 1901. Então, veja, vez por outra, como eu falei, vez por outra isso se manifestava. Mas eles não estavam mais satisfeitos com esse vez por outra. Não, eles achavam que tinha que ter o derramar, ou seja, todas as pessoas receberiam isso, ok? Como dizem lá em Joel capítulo 2, derramado o Espírito. E era isso que eles estavam esperando. Então, contudo, foi Parham que, além da formulação da doutrina da evidência inicial, cunhou os nomes mais tradicionais do pentecostalismo, movimento pentecostal e movimento de fé apostólica, e ainda fundou o periódico Fé Apostólica, que se tornou um modelo para os jornais de linha pentecostal. Então, agora sim, é por isso que o Parham é importante, né? Porque ele vai cunhar, ele vai ser o primeiro, ele vai moldar aquilo que viria para depois. Agora, não se esquece, essa palavra movimento pentecostal tem a ver com ação, tem a ver com movimento, né? Com a ideia do pentecostalismo, ele é sempre um poder, é um dínamos, é uma explosão que vem. Quem faz isso? Quem a gente bebe para poder entender isso? É Parham, que ele está falando aqui no tópico 1. A relevância da construção do movimento. Ah, sim, já lemos isso, já falamos, então, muito bem. Eita, vamos agora para o tópico número 2, hein? E que você que não fez, faça com a gente o curso de professores GBD. Já falei muito sobre isso, né? Você já fez? Já fez o curso todinho? Você só se matriculou? Não, vá lá, termina o curso, tem um certificado lindo, mostrar lá para a igreja, mostrar para o seu pastor. Olha, pastor, terminei, ó, meu certificadão aí, ó, para a tua classe, que você se estuda. Ah, você é superintendente? Já estudou? Não estudou? Ah, que isso, não faz isso não. Vem estudar com a gente na Hotmart, tem curso aqui para você. Tópico 2, a importância de William Seymour. Aí chegamos aqui no William Seymour. Espera que está faltando aqui importância. Importância de William Seymour. É uma história de fé e coragem. William Joseph Seymour era um homem simples e, segundo o registro, livre de vaidades. Vindo de família de ex-escravos alforriados, Seymour não recebeu uma educação de qualidade, né? Muita dificuldade, muita pobreza, mas acho que a chave aqui é a humildade. Era um homem simples. Por que o autor destaca isso? Eu acho interessante. Porque ele poderia ser uma pessoa rancorosa, ele poderia ser foi desprezado pelo Parham, ele poderia, pelo contrário, ele traz depois o Parham para pregar lá na Rua Azusa. Era um homem desprovido ele podia ser um homem orgulhoso, né? Quem manda sou eu, o Espírito de Deus está sobre mim, foi eu que trouxe para cá o Espírito Santo é meu, né? Não, eu vou me pôr a mão, sou eu que decido, não, mulher aqui não fala, não, esse irmão aí, não, primeiro, não, ele não fez isso. Né? E a gente já está aprendendo ao longo do curso que é isso, né? Quanto mais a gente se modula, quanto mais a gente formula, quanto mais a gente cria regra, menos o Espírito Santo age. Não estou falando que não tem que ter regra, não estou falando que não tem, não. O apóstolo Paulo fala sobre isso, mas a gente não pode encaixotar demais, não. Senão a gente esfria, senão a gente perde a graça. E o Seymour, ele tinha essa humildade de não querer ser o número 1, de não querer ser o pastor, né, o cara, não. Ele é mais um ali muito simples. Tanto é que talvez você nunca tenha ouvido falar nele. William Seymour, você comenta aí para mim se você já tinha falado nele. Às vezes você nem sabia que um homem negro que é praticamente o pai do pentecostalismo moderno, né? Entretanto, mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas devido à varíola, Seymour não se furtou de buscar o ensinamento da Escritura para aproximar-se de Deus. Como as leis do apartheid, que é aquela segregação racial que eu falei no começo, não permitiam que pessoas negras frequentassem a mesma sala de aula dos alunos brancos, Seymour assistiu às aulas do lado de fora do instituto fundado por Charles Parham. Aqui. Então, aqui, ó. Olha o desenho, esse aqui ficou legal, fala comigo. Hein? O Seymour aqui, sozinho, tadinho, do lado de fora, porque ele era preto, né? Segregado, racialmente, separado, e os alunos do Parham branquinho lá dentro estudando.
mas o Espírito Santo foi derramado toda a carne, aleluia, caiu nos branquinhos, mas caiu no pretinho também. Oh, glória! Aí o pretinho saiu também ali, ó, não, né, sapateando ali, cheio de poder, marchando com o varão, acho que ele entrou na sala lá, como? Mas o negócio é sério, mano, tô brincando, tem que brincar um pouquinho, irmão, 1h30 de vídeo, ninguém aguenta. Se você ficar lá na classe lá, meus irmãos, não sei o quê, os irmãos vão dormir. Acorda aí, varão, ah, glória a Deus, dá uma glória! Então, aí eu desenhei, gostaram desse desenho? Comenta aí se gostaram do meu desenho, né? Que é dessa segregação. O que o Espírito Santo de Deus vem fazer? Comenta, fala comigo, o que ele vem fazer? Vem jogar essa barreira por terra, brancos e pretos e amarelos, todo mundo junto e misturado. Corpo de Cristo Jesus. Eita, glória, oh, glória, oh, glória. 2.2, uma história de superação. Os pais de Simon Seymour e Philip Salaba nasceram escravos. Mesmo cego de vista devido à complicação da vida, Seymour não desistiu de seus ideais. As circunstâncias da vida fizeram com que ele vivesse seus primeiros anos em extrema pobreza, além de conviver com a tirania e o extremismo da reconstrução sulista. Naquele momento, a Ku Klux Klan apavorava o sudeste do estado de Louisiana. Então, a gente viu que muitos crentes estavam na Ku Klux Klan, irmão. Você tem muito crente racista? Tem muito crente racista, irmão. Tem muito crente que não dá para ser um irmão que é preto. Ó, vamos lá. Existem racismo nas igrejas? Claro que existe. Claro que existe. Vê quantos pastores são pretos, quantos pastores são brancos, aonde estão os pastores pretos, aonde estão os pastores brancos, quais comunidades que eles estão, quais grupos que eles estão. Quando é um bairro legalzinho, bota um pastor branco. Quando é um bairro mais caidinho, bota um pastor preto. Não é? A gente não sabe que é isso, que a cor da pele influencia muito. A cor da pele influencia, e às vezes não é nem porque quem está em cima quer fazer, não, é porque a própria membresia que não aceita um pastor preto, às vezes. Não é nem o pastor que é racista, não, que por ele botava, mas às vezes a própria membresia vai ser contra, aí, pastor preto, a gente não aceita aqui não. É verdade, é verdade, é verdade. Então, isso é muito ruim. O racismo existe e o Seymour, ele lutou contra isso. Então, graças a Deus, porque ele lutou, ele podia ser uma pessoa revoltada, podia ser uma pessoa traumatizada, podia ser uma pessoa que usasse isso para se vitimizar, né? E isso que eu estou falando a vocês não é vitimismo, não. Não é vitimismo, não. Porque você, não, porque eu sou preto, não, porque eu não estudei, não. Isso não é motivo para você não lutar, isso não é motivo para você não vencer, isso não é motivo para você não avançar. Você é cheio do Espírito Santo, você tem a homem de Deus, a mulher de Deus. É por isso que eu mantenho esse canal aqui, irmão, porque eu sei que se eu não tivesse canal aqui, talvez não tivesse a oportunidade que eu tenho, você nunca, talvez conheceria você nunca ia me conhecer também. Por quê? Por quê? Porque não temos, às vezes, as mesmas oportunidades, não temos, às vezes, as mesmas facilidades que os outros têm, né? Os mesmos convites que os outros têm, né? Quem convida para tal lugar, quem convida para festa tal, quem convida para pregar aonde? Nos grandes congressos, nas grandes portas, quem é? E quem não? Então, mas eu não estou preocupado com isso, esse canal aqui é para o povo, é para o povão, é para chegar onde o Espírito Santo nos mandar, boa semente, é isso, aqui a gente prega a palavra de Deus, não vou me vitimizar, falar, eu sofri preconceito, claro que eu sofri, mas isso não me impediu, não me impede de ser cheio do Espírito Santo, que ele veio derrubar essa barreira. Você também, meu irmão. Não se vitimize. Não, porque tem racismo na igreja, que o irmão não gosta de mim. O importante é que o Espírito Santo gosta. Ele foi derramado sobre nós. Não existe diferença. Em Cristo somos um. O Espírito que está em você é o Espírito que está no outro e está o Espírito em todos nós. Deixa Deus te usar. Aleluia. Fala aí, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Aleluia. Então, Seymour, ele não se curvou. Ele foi em frente. Ele lutou. Ele dirigiu. E olha que ele foi criticado, irmão. Depois que a Rua Azusa começou, hoje a gente olha para o passado e fala, poxa, que legal a Rua Azusa, que bênção, né? Deus Mas naquela época, eu li aqui o jornal, né, que o Sina, ele vai mostrar para a gente ali o que os outros repórteres falavam lá, falava que aquilo ali era um estábulo, que aquilo ali era um chiqueiro. Ele foi criticado, esse negócio de botar a caixa na parede, na cabeça, irmão. E tal, não falava, nem pregava, não era um homem pregador que nem Jonathan Edwards, não sabia falar como o Parra, mas e aí? Mas ele ficou 3 anos ali, debaixo do poder de Deus, ali fazendo o que Deus manda. Então não faça o que Deus te mandar. Uma história de superação. Você tem uma história de superação? Comente aí se você tem uma história de superação. Talvez não seja uma superação racial, seja uma superação de gênero, talvez você seja discriminado porque é mulher, não tem espaço para falar. Naquela época também, as mulheres estavam lá, estavam sofrendo. Por quê? Porque elas não tinham espaço não, e lá elas trabalhavam, então muita gente torcia, essa é lá da igreja da Rua Azusa, ia lá, essa irmã não tem horário, essa irmã não tem método, essa irmã não tem ética, né? Não se limite, não se limite, não se limite.
né? Então isso é importante, você entender isso aí, a lição que ele quer dizer para isso, uma história de superação. Eu e você temos que ter uma história de superação. Esse vídeo está ficando grande, hein? Eu e você temos que ter uma história de superação. 2.3. Um líder pentecostal. William Seymour é considerado uma das figuras religiosas mais importantes do século XX. Aí, gostei, o bispo. Ele trouxe o Seymour para o lugar que ele tinha que estar. Um exemplo de fé, vida e de oração, anseio por receber mais de Deus e perseverança num contexto histórico de segregação racial, rejeição e incompreensões, como registrou o Seymour, né? Você já comprou esse livro que eu já indiquei, mas o link está aqui embaixo para você comprar, hein? Seymour estava destinado a ser usado na condução do avivamento da Rua Azusa e assim tornar-se uma figura proeminente do avivamento mundial. Então, se Seymour se calasse, nós não estaríamos aqui. Se Seymour desistisse, que com certeza ele foi pressionado para desistir, lá com Parham ele foi pressionado, não quiseram aceitar ele, né? Não quiseram que ele estivesse ali, mas ele foi lá, estudou, voltou, se formou, abriu a sua igreja ali, que ele não queria também abrir, foram os irmãos que juntaram, meio que obrigaram ele e botaram ele para a direção, e fez o trabalho lá. Então é um líder pentecostal, e a gente esquece muito dele, né? Aqui, eu queria que você agora aproveitasse na sua classe e pensasse se tem algum líder negro que na sua igreja não é lembrado, não é falado, se você já viu situações de racismo, se você já sofreu situações de racismo. É momento de falar, é momento da gente comentar para Deus curar a nossa nação, curar que racismo é pecado, racismo é do demônio, isso é espírito mau. Se você é racista, você não pode ir para o céu, porque Deus comprou pessoas de todas as raças, de todas as etnias, de todas as nações. Então isso é do demônio, mas veio para separar. E se você já sofreu, é importante você falar, você não se calar, você não achar que isso é natural, mas que você possa vencer. Quantas igrejas hoje, eu ouvi falar que um pastor falou para uma irmã que tinha um cabelo crespo, que ela tinha que não ia para o céu por causa daquele cabelo, mandou ela alisar o cabelo, isso é racismo. E aí eu quero aproveitar e contar para você o testemunho da minha vivência, da minha história, mas não é para me vitimizar não, é para mostrar para você como essas coisas que a gente está estudando aqui ainda acontecem hoje. A minha mãe, a Ione, ela se converteu ao evangelho lá nos idos dos anos 80. Antes de mim, depois eu me converti ao evangelho. Ela, como negra, eu sou negro, minha mãe é negra, filha de pretos e mulatos e indígenas, então o cabelo dela não era, né, cabelo crespo, né? E aí o que acontecia? Os irmãos falavam que não ia para o céu, só ia para o céu quem tem cabelo grande. Só que o cabelo dela não crescia, irmão. O cabelo do negro não cresce. Você vai para a África, você vai ver o cabelo todo carapinha, não cresce. E aí os irmãos falavam, cabelo ruim, não sei o que lá. Aí cabelo não cresce, o que ela tinha que fazer? Tinha que alisar. Aí passava o Enê, falava que não podia passar o Enê, que o Enê era do demônio. Quer dizer, ela sofreu até o final da vida dela esse drama, dela achar que não ia para o céu por causa do cabelo dela. E como ela, meu irmão, muitas pessoas naquela época dos anos 80 viveram assim. E eu não duvido muito que se tiver uma igreja que ainda tenha gente que fala isso, que só quem tem cabelo, mulher que tem cabelo grande que vai morar no céu, porque não pode cortar o cabelo. A mulher negra, ela não precisa cortar o cabelo dela já é curto, então ela não vai para o céu. Então tem que alisar o cabelo. Aí você vê, eu vejo muito fora do Rio de Janeiro, que as mulheres de cabelo tudo esticado, né? Que não foi Deus que fez, mas cabelo esticado, porque se ela não tiver cabelo esticado, ela não tem oportunidade, não é aceita, né? Do jeito que ela é. Vai ela com um black para a igreja, vai ela com, não, isso é cabelo, não é cabelo de Deus. Como que não é de Deus? Se Deus fez um homem com a sua imagem e semelhança, nariz, a cor da pele, o cabelo, seja o que for, tudo glorifica a Deus. Então se aceite em nome de Jesus do jeito que você é. Se você é pastor, não cometa mais esse erro não, porque a gente vai morar no céu, cuidado, você pode ficar fora do céu com o seu preconceito racial. Então a gente está aqui para lutar. Comente aí, fale, me procure, fale, não te cale, é muito importante. E é por isso que o Seymour, assim como o Parham, ele vai ser apagado, o Seymour também é apagado da história. A gente só lembra de Daniel Berg e Gunnar Wig, mas se esquece que sem o Seymour, nada disso aconteceria. Bom, vem estudar com a gente no curso para EAD, tá? EAD, curso para capelania, liderança. Aí não tem, Seymour não tinha essa oportunidade, irmão. Agora você tem aí de poder estudar online, tá? Na sua casa, certificado no final, Centro de Estudos Boa Semente. 3. A importância da Rua Azusa.
Um lugar que entraria para a história. Ufa, estamos chegando. Após a pregação movida pelo Espírito Santo e o derramamento do Espírito sobre os irmãos, Seymour se viu na obrigação de encontrar um novo espaço para as reuniões de oração e a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Isso fez com que alugasse um prédio desocupado de 2 andares na Rua Azusa 312, no centro de Los Angeles. Segundo os relatos, o local já havia sido o templo da Igreja Episcopal Metodista Africana. Um dos irmãos que esteve presente no início do avivamento da Rua Azusa, Frank Bertman, disse: o irmão Seymour normalmente sentava atrás de 2 caixas de sapato vazia, uma em cima da outra. Ele costumava meter a cabeça dentro de uma da caixa de cima em oração durante a reunião. Não havia nenhum orgulho lá, edifício antigo com vigas baixas, assoalhos e capazes. Então, acho que esse é o segredo, né? O Seymour, ele era uma pessoa humilde, ele podia ser uma pessoa... Não, ele estava na humildade ali. Deus mandou ele fazer, ele fazia. E hoje, será que a gente também tem esse desprendimento de fazer? Deus mandava você fazer alguma coisa, será que você faz? Você não fica pensando que, não, vou fazer ridículo, as pessoas vão rir de mim. Seymour foi muito criticado, essas pessoas estavam muito criticadas, né? Mas ele fazia o que Deus mandava. E hoje, será que a gente faz? Eu acho que não. Eu acho que a gente fica com medo, a gente fica pensando o que o irmão vai falar. Tem gente que não gosta nem de levantar a mão. Não, levanta a mão não, que eu vou levantar, que o outro vai ver, eu vou dar glória a Deus. Tem gente que, para que isso? Não, pode falar baixo, né? Não tem isso ainda. Imagina naquela época. Então, eu acho que é isso que a gente está perdendo. Essa autenticidade do Espírito Santo, a gente está perdendo isso. Dá lugar ao Espírito Santo, porque ele quer falar, mas às vezes a gente engessa ele. Não quer dizer que não tem que ter regra, não quer dizer que não tem que ter uma liturgia, né? Tudo tem decência e ordem, mas também tem que ter liberdade. Aonde o Espírito Santo existe, há liberdade. Então, Cristo, para curar, ele cuspiu no chão, fez lá uma gosma, lá um lodo, uma coisa suja, lá e passou no olho do cego. E se Deus mandar você fazer uma coisa diferente, será que você faz? Não, né? Faz não, tá com medo, né? Vão cortar o pescoço, né? Não vão te dar mais oportunidade. Eu sei, é assim. É por isso que nós estamos assim, por isso que a igreja está desse jeito. E por isso que a gente tem que pedir um novo derramar. Um novo derramar. Talvez a gente tenha que sair das 4 paredes, a gente tem que sair dessa liturgia quadrada que a gente tem, sabe? E quebrar um pouco isso, senão a gente não vai vencer. 3.2, o acontecimento na Rua Azusa. Em uma construção capenga, segundo os periódicos da época, localizada no centro de Los Angeles, na Rua Azusa 312, houve um grande despertar, revival, né? Revival. Tem um livro aqui interessante que eu vou mostrar para vocês, ó. Só que está em inglês, né? Sei que você lê inglês também, o servo de Deus lê inglês. Revival. Principles to change the world. Principles to change the world. Eu falei inglês a beça, hein? Wink Pratney. Ó, revival. O que esse revival está falando? Dos movimentos de santidade. É justamente isso que a gente está discutindo aqui, tá? A palavra revival significa despertar, tornar a viver, wake up, levantar-se, né? Ressuscitar. Era isso que a igreja precisava, ressuscitar. E hoje é a mesma coisa. Precisamos também reavivar, voltar à vida, né? A vida de quê? A vida do Espírito. Bom, revival. Na visão de muitos teólogos pentecostais, foi naquele prédio que aconteceu o grande avivamento que abalaria a estrutura da Igreja de Cristo. Olha, então é interessante. Por quê? Isso é interessante. Porque assim como Cristo nasceu no lugar mais improvável, Cristo veio ao mundo no lugar mais improvável. Aonde? Num estábulo. Filho de Maria e de José, né? Homem simples, camponês, Maria, uma mulher camponesa, e o senhor José, um homem serviçal, um trabalhador, um carpinteiro, onde ninguém imaginaria, né? Herodes, o rei, não imaginaria que Jesus nasceu logo em Belém, numa manjedoura. Nos lugares mais improváveis é que Deus está. Nos lugares onde você menos imagina é que Deus está, porque é nesses lugares que Deus tem mais liberdade. É por isso que você vai sentir a presença de Deus nas igrejas mais simples, sabe? Nas igrejas mais ali, pessoa iletrada, que não sabe nem falar direito, mas o fogo cai. Há uma presença de Deus, há um mover do Espírito Santo nas favelas, nos becos, nas igrejas pobres, né? Que muitas pessoas muito paupérrimas, é ali que Deus está. Não nesses grandes templos, nesse grande ajuntamento, igreja de ouro, de prata, igreja com ar-condicionado, com luz, com câmera, com fumaça, com mega espetáculos de show, de luzes, de efeitos especiais, mas o Espírito está longe. E na tentativa da gente trazer o Espírito, a gente faz igreja preta, igreja branca, igreja amarela, igreja cinza, igreja de tudo quanto é cor, achando que isso vai trazer o Espírito Santo. Não, não, nada disso vai trazer o Espírito Santo. Hoje nós chegamos aos neopentecostais, que não são os pentecostais, são aqueles que para além dos pentecostais. Enquanto os pentecostais estão na pobreza, buscando ali Deus se manifestando nas coisas pequenas, nas coisas simples, neopentecostais, eles vão negar
negar as coisas simples, negar a pobreza, negar a miséria, a tribulação e vão abraçar a riqueza, o poder, a honra e a glória. E nessas igrejas neopentecostais já tem divisão entre pobres e ricos, já tem igreja para a membresia ficar e a área VIP. Área VIP, você já imaginou isso, irmão? Nós estamos vivendo para ver isso, área VIP. Ah, não, eu sou rico, eu não posso ficar junto com essa gentalha. Gentalha, crente gentalha. Olha aí como é que tem, tá demais, é isso, né? Ah, não, eu sou artista, eu sou influencer, não posso ficar com o povo, não, tem que ter um lugar reservado, que eu não quero tirar selfie com ninguém. Irmão, onde nós estamos chegando, é isso aí. Olha como é que o Espírito Santo derramou no lugar simples, onde ninguém imaginava, nos lugares mais improváveis, é que Deus habita. Deus habita com os humildes, Deus habita com os contritos e simples de coração, aleluia, diz o salmista. Deus está justamente aí. Então, por isso que nós não temos visto mais esse derramar. Nós temos avivamento, nós temos o Espírito Santo, mas derramar como aconteceu ali, nunca mais, porque hoje está assim. Nós vivemos, hoje, Seymour, ele era um homem despido de qualquer preconceito e de qualquer orgulho. Hoje você não consegue falar com um grande pregador. Vai lá você no final, lá tentar tirar uma foto com um pregador, um autor, alguma coisa assim, um pastor, presidente, vai lá falar outro dia na igreja aí, o presidente olhou assim, cara, e eles olham assim pro povo assim, o povo fica olhando assim, pastor, oh meu Deus, o homem de Deus, fica olhando lá, não fala com ninguém, chega, não fala com ninguém, vai embora, não fala com ninguém, acaba o culto, cerca aquele monte de homem, volta ali, aquele portão de segurança, que você não consegue nem chegar perto, mano. O pobre, o simples, não pode nem chegar perto. Né? Se você não for uma autoridade, se você não tiver uma patente, se você não for alguém reconhecido pelos homens, você não vai nesses lugares, eles nem te apresentam, eles nem te vê, eles nem sabem quem é você, então nem aí, eu quero falar com o pastor, vai falar com ninguém, não. Ah, meu Deus, é assim que nós estamos vivendo, não estou falando só de nós, falando da igreja de uma forma geral, não é a tua assembleia não, vai lá para Batista, Metodista, Presbiteriano, não sei do que for, aonde o homem ele entra, ele monta suas hierarquias e ele vai se encastelando no poder, e conforme ele vai fazendo isso, ele vai dando menos liberdade para a ação do Espírito Santo. Então, você não tem mais acesso às pessoas, as pessoas acham que são Deus, elas acham que estão no lugar de Deus, e é por isso que Deus não dá sua glória para ninguém, o Espírito Santo é retirado e fica apenas a igreja com uma lata vazia, fazendo blém, 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 blém. Se você conhece alguma, diz amém. 3.3, o fogo cai em Azusa. O avivamento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito. Houve uma atuação transformadora do Espírito dos irmãos que se reuniram na Rua Azusa para clamar pelo batismo pelo Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador do movimento que invadiu o mundo. Então, meu desenho para esse tópico, né? Agora eu superei. A Rua Azusa pegando fogo e jogando fogo para o mundo. Por quê? Porque os missionários todos vêm daí, vai passar pelos Estados Unidos, receber essa chama ou em Los Angeles, ou no Texas, ou em outros lugares lá dos Estados, pessoas oriundas de lá para o mundo inteiro, para a Ásia, para a China. Irmão, esse livro do Século do Espírito Santo vai mostrar que o avivamento vai para tudo quanto é lugar. Não pense você que ficou só no Brasil, vai na África, chega na Ásia, chega na Índia, chega na Europa, através do quê? Tudo isso do movimento pentecostal, iniciado lá, né, na Rua Azusa. Aí o livro que eu tenho para falar é esse aqui, do Frank Bartman. Frank Bartman. É o Avivamento da Rua Azusa. Você consegue na Amazon, é baratinho mesmo. Está aqui embaixo o link. Mas independente disso, você pode perceber que esse livro é muito bom. O Frank Bartman é esse um dos repórteres que viveu no começo, conheceu o Seymour, e ele dá os depoimentos de como eram os cultos lá. Então você precisa ler o que foi a Rua Azusa por alguém que esteve lá presente. É sobre dele que a gente conhece tudo mais sobre o Espírito Santo, sobre como ele desceu e o que ele fez na vida daquelas pessoas, transformação espiritual. Vale muito a pena você falar e conhecer esse trabalho que fala sobre o Seymour, para a gente entender a importância dele para os dias
atuais. Conclusão. O avivamento da Rua Azusa abalou a estrutura da igreja, por isso é preciso pedir ao Espírito Santo que opere em nós o anseio de receber mais de Deus, a humildade para não sermos dominados pela soberba, o discernimento para não sermos confundidos e a consciência de que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Olha aqui, ó. Eu vou frisar aqui o que ele está chamando para a gente. Perceber humildade, discernimento e consciência. 3 coisas que nós temos que ter. Deixa eu botar aqui no quadro para você nunca mais esquecer. Ó, humildade, o que mais? Me ajuda aí. Humildade, discernimento, quem sabe faz ao vivo. Discernimento e consciência. Isso é que nós precisamos. Humildade, discernimento, para não ser confundido com os movimentos que aparecem estranhos aí, e consciência, para que a gente possa, de que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oremos para que Deus derrame o seu Espírito sobre nós, precisando, em nome de Jesus. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre tiver uma coisa boa, você vai ser avisado. Um beijo grande, abraço forte, e a paz!